Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem estas conferências. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de conhecimento de si mesmo. E hoje vamos passar o tema número 4 do temário de fase A. Do temário de 50 conferências. Lembramos que este curso é cíclico e permanente. Este temário nós passamos de forma cíclica. Termina o ciclo, nós reiniciamos novamente. E este curso então tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Porém, nós não queremos impor que nenhuma pessoa creia que este é o objetivo da sua existência. Nós sugerimos que a pessoa que tenha inquietudes espirituais que pergunte ao seu ser na hora de dormir, faça uma oração e pergunte o que quiser, pergunte qual é o objetivo da sua existência, pergunte sobre estes ensinamentos, enfim, perguntem o que quiserem, o que acharem interessante e com fé de que a resposta virá. E durmam concentrados, adormeçam concentrados. E assim então teremos as respostas. Então, este curso estamos passando nas terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos, no horário de Brasília. Nossa saudação a todos os nossos amigos, nossos estudantes do continente africano. Nossa saudação e muito obrigado, que façam um bom proveito destes ensinamentos que estamos difundindo através destes canais, usando a tecnologia para o bem da humanidade. O tema número 4 do temário de 50 conferências é os 7 centros da máquina humana. Então, a máquina humana somos nós. Nós somos uma máquina humana. E essa máquina funciona com 7 centros. Essa máquina tem 7 centros e é por onde se expressa toda a nossa psique, todos os nossos desejos, os nossos pensamentos, enfim, sentimentos, emoções. Então, nós nos expressamos através desses centros. E a máquina humana, nós estamos desequilibrados. Precisamos equilibrar esses centros. Precisamos equilibrar para assim então que cada centro trabalhe com a sua respectiva energia.
essa nossa máquina está desequilibrada porque os centros trabalham nós trabalhamos sem concentração. Nós talvez pensemos que devemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, que devemos exagerar no consumo das nossas energias físicas, nossa energia motora, enfim, nós exageramos e assim desequilibramos essa máquina humana. E por onde então os 7 centros são utilizados pelos nossos defeitos psicológicos. E essa é a causa do desequilíbrio da nossa máquina humana. Os defeitos psicológicos se expressam através desses 7 centros. Cada centro tem a sua respectiva energia e deve trabalhar com essa energia respectiva, com a sua própria energia. Então, nós somos um microcosmos. Existe o cosmos e nós somos um microcosmos. Tudo que há no cosmos, há no nosso interior. Então, nós precisamos conhecer o microcosmos para conhecer o universo. Nós somos um micro-universo e não nos conhecemos. Por isso, não conhecemos o universo. Então, aquela frase que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, está se referindo a esse conhecimento, ao conhecimento de si mesmo, ao autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós vamos conhecer o universo. E para conhecer, nós precisamos então fazer um trabalho que neste curso se ensina, se dá as técnicas, se dá as práticas e como devemos trabalhar. Então, os centros da máquina humana são o centro sexual, o centro instintivo, o centro intelectual inferior, o centro emocional inferior, o centro intelectual inferior e o centro motor. Então, são os 5 centros. Nós temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Estes centros inferiores, estes 5 centros, estão desequilibrados pelo mau uso das nossas energias. E desequilibrados e desconectados desses centros superiores. Então, nós precisamos organizar a nossa máquina humana e criar os corpos internos, regenerar o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E assim nos reconectar, nos religar a esses 2 centros superiores que não estão caídos, que não caíram, apenas nos desligamos deles. Quando houve a fornicação, que fomos expulsos do jardim do Éden, o que aconteceu foi
que nos desligamos das nossas partes superiores, da nossa parte, do nosso Pai interno. Então, o que temos que fazer é eliminar o ego, criar os corpos e assim desperta a consciência e se nos reconectamos às nossas partes internas. Então, esse é o sentido do religare, a conhecida religião, que vai nos explicar que a palavra religare vem uma palavra do latim e significa religar, voltar a ligar, ligar as partes inferiores às partes superiores. Então, os dois centros superiores são o centro emocional superior e o centro intelectual superior. Então, cada centro deve trabalhar com a sua respectiva energia. Então, a função, cada centro tem uma função. Cada centro deve cumprir com essa função. Cada centro trabalha de alguma forma para então que a máquina humana se desenvolva aos contentos, como se diz. Então, cada um dos centros governa um sentido, são os 5 sentidos também. Os nossos 5 sentidos, que é o tato, o olfato, a audição, a visão e são os 5 sentidos que são governados por esses centros. Então, cada centro tem a sua função, o seu sentido, a sua sabedoria também. Então, a função do centro sexual é criar, que nós podemos criar os corpos existenciais do ser com a energia sexual. E com a transmutação se cria esses corpos internos, os corpos solares. E com a fornicação se cria o ego, se desenvolve o ego, se robustece o ego. Então, esse centro sexual está localizado no cóccix, na base da coluna vertebral. Também cada centro está relacionado, vibra, com uma nota musical. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, cada centro vibra com uma nota musical. Então, o centro sexual vibra com a nota musical Dó. Então, ele deve trabalhar para criar com a energia sexual, trabalhada positivamente, inteligentemente, vai se criar então os corpos internos, nascer de novo. E com a fornicação se criam os defeitos psicológicos. Então, o defeito que caracteriza esse centro sexual é a preguiça. Caracteriza esse centro é a preguiça. Então, a preguiça, se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. E nós, refletindo mais tarde, vamos compreender por que se diz que a preguiça é a mãe dos pecados.
Então, a energia que esse centro trabalha é energia sexual. E o sentido que ele governa é o sentido do tato. O tato. Então, quando se pratica sexo, se excitam com o tato, com um toque entre os parceiros. Já o centro instintivo está localizado no osso sacro. Está localizado no osso sacro e vibra então com a nota musical Ré. E a sua função é apreender. Ele apreende. Nas águas, no corpo vital, está então a memória. Tudo que nós recordamos está gravado nas nossas águas. Então é a memória das águas. O defeito que caracteriza esse centro é a cobiça. A energia que ele usa é a energia vital. E o sentido é o paladar. Então, o paladar é instintivo. Então, o centro emocional, inferior, vibra com a nota musical Mi. E está localizado na altura do plexo solar, no nosso plexo solar. Então, quando nós levamos um susto, nós sentimos um frio, como se diz, sentimos um frio na barriga. Então, é nessa região que está localizado o centro emocional inferior. Então, a função desse centro é sentir. Então, sentimos emoções negativas e positivas. A função desse centro é sentir, e nós sentimos emoções positivas e emoções negativas. Quando alguém está enamorado por alguém, está sentindo essa emoção. Essa emoção é uma emoção negativa. Quando alguém dá flores, essas emoções são negativas, porque são luxuriosas, são desejo sexual. Então, alguém quer conquistar alguém. Então, dar flores. Então, é uma emoção negativa, assim como também quem recebe sente essa emoção, e é uma emoção negativa. Então, o defeito que caracteriza esse centro é o defeito da luxúria. E a energia que esse centro utiliza é a energia emocional. E o sentido é o olfato. Então, quando se desenvolve esse centro, quando se eliminam os defeitos psicológicos, se desenvolve o sentido do olfato, onde se pode saber, ter informações só com o sentir, o cheiro. Existe um ditado que algumas pessoas dizem
esse negócio não me está cheirando bem. Então, é um resquício dessa faculdade que está no centro emocional. Quando se desenvolve, readquire essas faculdades e pode então sentir, cheirar, só com cheirar obter informações. Já o centro intelectual está localizado aqui na coluna vertebral. Os centros estão sobre a coluna vertebral. Então, o centro emocional está na coluna vertebral, na altura do umbigo. Isso, então, são conectados por fios invisíveis que se conectam e estão relacionados também, conectados com os chakras, que mais tarde nós temos um tema que trata dos chakras. Então, o centro intelectual inferior vibra com a nota musical Fá e está relacionado com o planeta Sol. Então, cada centro está relacionado com um planeta. Então, aqui o centro sexual com o planeta Lua, o instintivo com o planeta Mercúrio, o emocional inferior com o planeta Vênus. Já então o intelectual que estamos falando está relacionado com o planeta Sol. É o centro do microcosmos. Então, abaixo do centro intelectual, abaixo do Sol, temos 3 centros. E acima também temos 3 centros. Então, o Sol é o centro do microcosmos, assim como o Sol é o centro do macrocosmos. Então, a função desse centro intelectual é pensar. Nós pensamos, utilizamos então o centro intelectual inferior para pensar. Já o defeito que caracteriza esse centro é o orgulho. Então, o orgulho é intelectual. Se nós formos refletir um pouco, nós vamos ver que o nosso orgulho, quando nós vamos nos auto-observar, nós vamos perceber que o orgulho é intelectual. O orgulho não está em outro local da máquina humana, ele está no intelectual, nos pensamentos. Então, a energia que esse centro consome, usa, a energia correta é a energia mental. A energia mental é a sua energia adequada, correta. Já o sentido é a audição. Então, o sentido que esse centro utiliza, que ele governa, é a audição. Já o centro emocional, já o centro motor, está localizado na coluna vertebral, na altura da laringe, e utiliza a energia motora. Está relacionado com o planeta Marte. É o 5º planeta. Então, está relacionado com o planeta Marte. E a função desse centro é fazer. Então, se faz com palavras e obras e omissões. Palavras, obras e omissões.
Então, a nossa fala é do centro motor, os nossos movimentos é do centro motor, as nossas omissões também são do centro motor. A ira é o defeito que caracteriza esse centro. Então, quando alguém está irado, quando se altera, alguém fica irado, grita, fala alto, repreende, reclama, protesta. Então, é a expressão da ira através do centro motor. Também se pode agredir fisicamente uma pessoa, ou quem sabe dar uns empurrão, né? Então se utiliza então a energia, essa energia motora para se expressar esse centro. E o sentido é a visão. Então, quando nós nos interessamos por alguma coisa, algum defeito nosso se interessa por algo, logo nós olhamos. Esse defeito põe em atividade o nosso centro motor para dirigir a visão. Por exemplo, se nós vemos uma pessoa do sexo oposto que nos pareceu agradável, pela forma física, então o defeito da luxúria faz com que nós olhe. Então, é a expressão do defeito da luxúria através do centro motor, que se volta para olhar ou até falar alguma coisa, elogiar ou criticar também. Dá no mesmo caso, se nós criticamos alguém por essa pessoa não estar do nosso agrado, o defeito da luxúria, não se agrada dele, critica também e reprova. Então, é o mesmo defeito da luxúria se expressando, ou positivamente ou negativamente. Então, a função dele é fazer com palavras, obras e omissões. Já o centro emocional superior, está localizado no centro da nossa cabeça. Uma glândula que tem aí, nessa glândula na glândula pituitária, ou hipófise, que está aí no centro da cabeça. E então esse centro é a justiça. A sua função é julgar. E ele é a própria justiça, ele governa a balança. Já um defeito que caracteriza esse centro é a gula. A energia da consciência. A energia que ele utiliza é a energia da consciência. E o sentido é a clarividência. Então, esse centro tem clarividência. A clarividência se expressa aí. Porém, como nós estamos desconectados, nós não utilizamos essas faculdades, esses sentidos superiores.
Já o centro intelectual superior, então esse centro emocional vibra com a nota musical Lá. O emocional superior com a nota musical Lá. O centro intelectual superior está localizado na glândula pineal. E a função dele é saber tudo. Do telhado para cima, como se diz. Já um defeito que caracteriza esse centro, porque nós temos os defeitos todos, esse defeito então é a inveja. E a energia do espírito puro, ele utiliza a energia do espírito puro. E o sentido desse centro é a polividência. Então, a máquina humana está desequilibrada. A máquina humana está desequilibrada, nós estamos desequilibrados. Então, a nota musical, esse centro intelectual vibra com a nota musical Si. Então, a máquina humana, nós estamos desequilibrados devido aos defeitos psicológicos, devido à atuação dos defeitos psicológicos, que consomem toda a nossa energia, nos esgotam e nos debilitam. Então, esse é o caso que cada centro trabalha então com energias que não correspondem a ele. Então, isso é o desequilíbrio. O desequilíbrio está porque nós consumimos a energia com a atuação dos defeitos, que nós permitimos que os defeitos atuem através de nós, consumimos a energia. A energia de cada centro se consome e então esses centros começam a funcionar já com energias que não correspondem a eles. E isso é o desequilíbrio, da máquina humana. Então, se nós quisermos fazer um trabalho sobre nós, um trabalho psicológico, um trabalho verdadeiro, nós precisamos então começar um trabalho de autoobservação. E a autoobservação deve ser dirigida a esses centros. Observar como funcionam esses centros. O que nos move, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. Observar de onde vem esse desejo, de onde vem um pensamento, um desejo, uma emoção. Tudo que nós queremos fazer, temos que saber de onde vem, por quê. E assim podemos combater isso, porque esses desejos surgem desses agregados psicológicos. Os agregados, os defeitos psicológicos, são 7 pecados capitais, são 7 eus causa. Esses eus, cada um deles se expressa de forma sutil, de forma fraquinha, através dos centros, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas emoções.
Então, o trabalho deve começar com a nossa atenção dirigida a esses centros. Dirigir a atenção para esses centros para descobrir qual defeito está querendo se expressar ou está se expressando. E assim consumindo a nossa energia ou as nossas energias. Então, se nós observamos, nos auto-observamos, nós vamos perceber e assim podemos fazer mudanças. E a mudança é possível quando se trabalha com a morte psicológica, que é o trabalho que se faz negando a si mesmo. Então é preciso negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, negar as nossas emoções negativas, os pensamentos, os sentimentos, nos fazer consciente desse funcionamento dessa máquina humana. E assim, com esse trabalho, quando se começa esse trabalho, começa então eliminar os defeitos, a máquina humana começa a equilibrar-se. Os centros vão trabalhando já com a sua energia correspondente. Cada um vai trabalhar com a sua energia correspondente e então vai equilibrar a máquina humana. Nós vamos equilibrar a máquina humana. E isso é possível só com o trabalho de morte psicológica. Esse trabalho se chama morte psicológica, negar a si mesmo. Então, quando nós identificamos um defeito, através da autoobservação, um pensamento, por exemplo, nós devemos refletir sobre isso. Por que estou pensando isso? De onde vem esse pensamento? E nós vamos ver que esse pensamento tem origem em um ou outro defeito psicológico. E assim nós podemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensador, porque o pensamento tem origem em um pensador, que será um defeito psicológico, e nós vamos identificar através da autoobservação. Assim também com as emoções. E vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensador. Mãe Divina, elimine esse pensamento, mate esse pensamento. Devemos fazer uma autoanálise, uma autocrítica, uma autoavaliação, autoobservação. E pedindo a morte, vamos liberando a essência e vai então economizando a energia de cada centro e assim equilibrar os centros. E a máquina humana começa a trabalhar em harmonia. Os centros começam a trabalhar em harmonia. Cada um com a sua própria energia, as suas funções correspondentes. Então, os centros vão se organizando. E esse é o princípio do trabalho, o começo do trabalho que nós precisamos fazer. Não é ninguém fora que vai fazer esse trabalho por nós. Começa aí, começa com a autoobservação. É só através de um trabalho íntimo que nós podemos fazer mudanças reais.
Qualquer mudança que se faça de uma hora para outra, do dia para a noite, não é uma mudança real. A mudança real se faz eliminando o defeito que nos leva a praticar aquela ação, a ter aquele pensamento, aquele sentimento. Se elimina o defeito, e então começa a funcionar a máquina naturalmente, vai se organizando. E então acontece a mudança. Então essa mudança é uma mudança real e cada um de nós pode fazer em si. Ninguém mais pode fazer por nós essa mudança. Não é um psicólogo, um psicanalista, não pode fazer essa mudança em nós. Nós podemos fazer. O que se pode fazer é dar orientações, ensinar a pessoa a trabalhar, ensinar a pessoa a se auto-observar e trabalhar sobre si. Trabalho é sobre nós. E então provocar essa mudança, provocar transformações e assim equilibrar a máquina humana para então poder transmutar a energia sexual e criar os corpos e chegar então a nos reconectar, voltar a conectar com as nossas partes internas. Então este ensinamento é muito profundo e nós, aquela pessoa que queira aprofundar-se, pode nos escrever para este número WhatsApp ou Telegram 55 é o Brasil, 62 é a região e o número é 991 92 93 55. Esse é o nosso contato WhatsApp ou Telegram. Na descrição do vídeo há um link que leva a um grupo que temos aí no WhatsApp, onde podem interagir conosco e assim enviar algum material que temos, PDF, e perguntar, pedir esclarecimentos, dúvidas, enfim. Muito obrigado a todos e até a próxima.